Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um sorteador, né? Então a gente vai conseguir sortear dentre uma lista de números ou nomes ou o que você preferir, né? A gente consegue sortear um ou mais, né, itens dentro dessa lista. E eu vou usar aqui o Windows Forms com a linguagem C Sharp e eu estou no Visual Studio 2022. Bora pro vídeo então. Então eu vou aqui selecionar o Windows Forms, né, inicialmente. Vou dar um Next. Vou colocar o nome do nosso projeto aqui como sorteador. Diretório padrão, dou Next. Framework padrão, dou Create. Vai criar aqui o nosso designer inicialmente. Nós vamos começar aqui fazendo o desenho, né, do nosso programa. Então a gente pode fazer um ajuste aqui de tamanho, como você preferir, né? E vamos iniciar aqui colocando um text box. Então aqui a gente vai adicionar um text box. Vamos adicionar também um botão. Vamos aqui no botão. Beleza. Vamos adicionar também um list box. Certo, agora vamos pegar e adicionar mais um text box. Vou pegar agora um label. Deixar ele aqui mais centralizado. Vamos pegar mais um list box. E vamos pegar um botão. Mais um botão aqui. E agora vamos começar a nomear, né, nossos componentes para ficar mais fácil, né, na hora de codificar. Então, por exemplo, esse text box vai ser, vamos lá aqui nas propriedades dele, no name, a gente pode colocar txt item. Esse nosso botão a gente vai colocar aqui na propriedade text como adicionar. E o nome do componente vai ser btn adicionar. Essa nossa lista vai se chamar aqui, o name vai ser lst itens. E esse label a gente pode colocar aqui que vai ser a quantidade de itens sorteados. Esse nosso campo de text box vai ser o txt qtd itens sorteados. Esse nosso botão a gente vai colocar o nome, o text, né, como sortear. A gente pode até aumentar aqui o tamanho dele. Beleza. Esse nosso outro list box vai ser o name, vai ser lst itens sorteados. E a nossa tela praticamente está pronta. Então como que vai funcionar? Aqui nesse primeiro text box a gente vai adicionar os itens que a gente quer, né, que seja sorteado dentre eles, né? Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui de 1 a 10, aí ele vai carregar aqui nessa minha list box, né, de 1 a 10. Aqui, nesse outro text box, eu vou informar quantos itens eu quero que seja sorteado, né? Então, eu posso colocar aqui 1, 2, 3. Então, a ideia é o que? Ele pegar a quantidade que está informado aqui nesse text box, né?
e dentre a lista que a gente adicionou aqui de números ou nomes, ele sortear, né, randomicamente, né, esses itens que a gente informou, né? Por exemplo, se for 3, ele vai pegar 3 itens aqui aleatoriamente e sortear e jogar nesse lado direito, que seria os itens sorteados, né? Quando a gente clicar nesse botão sortear. Bom, a nossa tela aqui pronta. Faltou só alterar aqui o nome do botão sortear, para facilitar na hora de codificar. Então o name aqui vai ser btn sortear. Então é sempre bom a gente colocar esses nomes só para a gente conseguir identificar na hora da codificação, né? Então aqui eu rodei o meu projeto, ele já tá funcional. Vamos só fazer uma configuração aqui na tela só para ele trazer no centro da nossa tela. Então aqui Start Position, a gente vai deixar como Center Screen do nosso form, né? Então você clica aqui no form e dá um F4, vai em propriedades, né? Start Position, Center Screen. Aí se a gente rodar aqui, ele já vai trazer no centro, beleza? Vamos só conferir aqui se todos já estão com... Se a gente já colocou o nome em todos, né? List itens, txt, a gente vai deixar até fixo aqui. Adicionar btn, adicionar. O label não é necessário nesse exemplo. Nosso campo de texto, sortear e o list, beleza. Agora vamos começar a nossa codificação. A gente pode começar clicando 2 vezes aqui no botão adicionar, para ele gerar o evento clique do botão, né? E agora vamos codificar. Então qual que é a ideia, né? A gente pegar a informação que a gente digitou aqui no text box, e quando clicar em adicionar, ele tem que jogar para essa lista, certo? Então vamos lá. Nós vamos pegar então aqui o nosso list box, né? Tá como lst itens ponto itens ponto add para adicionar um item na lista, né? Então o que a gente vai fazer? A gente pegar o item que está digitado lá no nosso text box, que é o txt item, que é o nome que a gente deu lá para o text box, ponto text, que aí a gente vai pegar o que foi digitado e adicionar na nossa lista. Vamos rodar aqui só para ver como que ele está adicionando. Então vamos supor, vou colocar um adicionar. Então aqui ele já está adicionando 2 e assim por diante. Aqui eu posso fazer alguns tratamentos, algumas validações, né? Por exemplo, se eu clicar para adicionar 2 vezes o mesmo número, ele vai adicionar, mas a gente não quer isso. Então a gente pode fazer essa verificação, né? Para ele não adicionar quando o número já existir na lista, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, se caso der uns espaços, colocar adicionar, aí depois eu colocar um outro número, ele vai gerar esses espaços, né? Então a gente pode também validar, fazer essa verificação. E depois uma outra é que quando eu adicionar o número, eu posso já limpar esse campo, né, do text, porque eu quero que ele limpe, né, para eu já inserir o próximo número. Então a gente pode fazer essas validações. Então vamos lá, a gente vai colocar um if. A gente vai negar aqui lst, que é o nosso campo de lista, ponto itens, ponto contains, txt item, ponto text. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se na nossa lista conter, né, o que foi digitado lá no nosso campo de text box. Na verdade eu estou negando, né? Isso aqui é a negação. Então se não existir, né, o item que foi digitado lá no text box, ele vai seguir e entrar nesse if. E aí a outra informação seria verificar se o campo, se ele for diferente de vazio, né? De nulo ou vazio. Porque eu não quero que ele adicione quando estiver com espaços, enfim, quando estiver vazio, né? A gente pode colocar aqui até essa função aqui, .trim, que ele vai remover os espaços do campo. Então se eu digitei só espaço, ele vai remover e não vai adicionar o item, né? Então quando for diferente de vazio ou nulo, eu quero que ele adicione o meu item na lista.
que já temos aqui, né? E após ele adicionar o nosso item na lista, a gente vai limpar o nosso campo. Vamos testar. Então aqui, por exemplo, vou adicionar um. Se eu tentar adicionar um de novo, ele já está limpando o campo e não está adicionando um novamente. Se eu colocar o 2, ele vai adicionar e assim por diante. Se eu colocar espaço, né, deu um adicionar e eu vou colocar outro número, ele não está adicionando um espaço, né? Então aqui já está funcionando conforme a gente pensou. Bom, essa parte já está funcional, né? Agora vamos fazer essa parte do botão sortear, juntamente com a quantidade de itens sorteados. Bora lá então. Então a gente volta aqui para o nosso form, a gente vai clicar aqui 2 vezes no botão sortear, para ele gerar o evento clique, né? E a gente vai começar a codificar o nosso botão sortear. Vamos lá. Então primeiramente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa utilizar essa classe random, que é onde a gente vai gerar, né, aleatoriamente, né, os nossos números ou nomes, né? Então a gente declara aqui, cria o objeto random, dessa classe random. A gente vai criar aqui uma lista de inteiros também, que eu já explico. E agora a gente vai criar um laço usando o for. A gente vai declarar aqui, colocar aqui o i quando for menor que o nosso o que foi informado lá no campo de quantidade de itens sorteados, né? Se eu quero colocar lá, por exemplo, eu sorteio um número só, 2, 3, eu quero que ele rode nesse laço, né, para ele poder gerar a quantidade que eu informei, né? Então quando o i for menor que essa quantidade, então por exemplo, se eu coloquei 1, né, quero que faça apenas um número sorteado, ele vai pegar e rodar uma vez só, porque o i inicia no 0, né? Então aí quando o i for menor que 1, nesse exemplo, ele vai entrar no laço, vai pegar um número sorteado, né? E aí quando ele for tentar verificar de novo, na próxima vez ele já vai ser 1, o i, porque a gente vai colocar aqui i++, para ele ficar somando 1, né? E aí na próxima vez ele não vai entrar, então ele só vai sortear um número, né? Nesse exemplo. Mas aí vamos codificar aqui para a gente entender melhor o funcionamento. Então aqui eu vou criar uma variável índice. E aqui eu já vou utilizar, né, o nosso random para ele pegar de forma aleatoriamente, né, um valor que está dentro da nossa lista. A lista de itens que a gente adicionou inicialmente, né. Então aqui o que ele vai fazer? Ele está dando um next, ou seja, ele vai pegar, porque assim o random ele sempre pega o índice, né? Ele retorna um inteiro. Então o que vai acontecer? Ele vai retornar um índice de 0 até um valor menor que o valor que a gente está passando aqui. Então, por exemplo, se eu passo aqui dentro 10, o retorno desse método aqui, ele vai retornar entre 0 e 9. Né? Então aqui por isso que a gente está passando uma variável com o nosso count, né, da lista de itens que a gente adicionou. Se a gente adicionou, por exemplo, 20 itens, ele vai retornar de 0 a 19, né, aleatoriamente, né. Por isso que a gente vai pegar esse índice e aí a gente vai buscar essa informação pelo índice, né, na nossa lista para poder jogar para outra lista. Então vai ficar assim, lst itens sorteados, ponto itens, ponto add. Aí a gente vai passar aqui nosso itens e o índice, que é o que a gente pegou ali no next, né, aleatoriamente. E a gente quer que passe a informação do texto que está na nossa lista, né. Beleza. Aí essa lista índice aqui,
eu criei justamente para a gente verificar, né, se o item já não está na lista, né? Porque se ele já foi sorteado uma vez, eu não quero que ele se repita, né, no sorteio. Então a gente pode fazer assim, list índice.add, que a gente adiciona na nossa lista aqui só para fazer uma validação, né? Então aqui eu vou verificar se essa nossa lista contém, lista índice contains índice. Então na verdade, se ela não existir, né, então eu vou negar aqui. Se ela não existir esse índice na nossa lista de índices, eu vou pegar e adicionar na nossa lista de itens sorteados. Se for ao contrário disso, eu vou colocar um i menos menos, porque como ele está rodando no laço, como ele não vai, vamos supor, nessa execução aqui, ele vai pular esse add aqui na lista de sorteados, né? E eu quero que volte o processo para ele sortear um novo item, né? Para essa interação, né? Então, por exemplo, se aqui eu quero que sorteie 2 vezes, né? Então vamos supor que na primeira vez ele passou aqui e pegou o índice. Ele não existe ainda na nossa lista, ele adicionou na lista de sorteados. Na próxima vez, se ele pegar esse mesmo índice, ele não vai cair aqui para adicionar, né? E aí eu quero que ele volte um passo, né? Para ele rodar de novo e buscar um novo índice, né? Para aquele que ele repetiu. Então aí ele vai fazer novamente até pegar um que não existe na nossa lista de sorteados, né? E aí vai funcionar sem repetir o número sorteado ou o nome, né? Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui, a gente pode, por exemplo, limpar a nossa lista de sorteados, porque se eu executei uma vez, né, e aí eu quero fazer uma nova execução de sorteio, eu quero que a minha lista anterior seja limpada, né, para ele não ficar acumulando valores na lista. Bom, a gente pode fazer também aqui algumas validações. Por exemplo, aqui no nosso campo de quantidade de itens sorteados, né, a gente pode verificar se essa quantidade é menor ou igual à lista, né, que a gente tem de itens. Então, se a gente tem 10 itens aqui na lista e eu quero sortear 15, não faz sentido, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de validação. A gente pode verificar também se a informação aqui não está vazia, né? Então, a gente pode fazer dessa forma aqui. A gente vai colocar um if aqui no início. A gente vai verificar se o campo txt quantidade de itens sorteados.text, que é o que foi informado lá no campo. A gente pode pôr até um ponto trim para ele remover os espaços, caso esteja com espaços. Ou a gente vai pegar aqui o convert ponto para converter nossa informação para inteiro. A gente vai pegar essa quantidade de itens sorteados. Quando essa informação que foi digitada de itens sorteados for maior, né, ao nosso lstitens.itens.count, que é a nossa lista de itens que a gente adicionou inicialmente. Então, na verdade, aqui eu estou fazendo uma validação para ele não seguir, né, com o código abaixo. Vou até colocar uma mensagem na tela aqui para o usuário, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar a quantidade de itens sorteados deve ser menor ou igual à quantidade de itens da lista. Beleza, a gente pode até colocar aqui um título de aviso. Aqui o botão da nossa pode ser ok. E aqui o nosso ícone pode ser um warning. E aqui a gente vai dar um return.
que eu não quero que, caso ele caia nessa validação, né, ele vai verificar se o campo de quantidade de itens sorteados, que é o que a gente formou lá, quantos itens a gente quer que sorteie, se for vazio, ou se essa quantidade for maior que a nossa lista de itens que a gente tem, né, para poder sortear, eu quero que ele caia nessa validação, porque aí não faz sentido seguir, né, com o sorteio. Bom, então aqui praticamente nosso código está pronto. A gente pode rodar aqui o projeto para validar. Bom, então vamos lá. A gente vai adicionar aqui alguns valores, né? Só de exemplo. Quantidade de itens sorteados. Eu quero que sorteie 3 itens dessa lista aqui, né? Então, coloco 3, dou um sortear. Então, ele já vai me trazer aqui, ó, 6, 8 e 2, né? Aí eu posso colocar que eu quero sortear 1. Posso colocar que eu quero 5. E aí ele sempre vai limpando essa lista, né? E fazendo esse novo sorteio. Se eu colocar aqui um valor maior dessa quantidade de itens da minha lista, aí ele vai cair nessa validação que a gente fez, né? Que aí ele vai barrar. A quantidade de itens sorteados deve ser menor ou igual à quantidade de itens da lista, né? Deu o aviso aqui, beleza. Deu um ok. E aí eu tenho que informar um número igual ou menor, né? Se eu quero 10 dentro dessa lista, ele vai funcionar porque ele tem 10 itens na lista, né? E assim por diante. Então aqui a gente já vê que já está funcional. A gente também percebe outra coisa, que é ele não repetir, né, os valores aqui. Eu posso ir sorteando aqui infinitamente, né? A gente vai perceber que aqui ele não se repete, né? Que foi aquela validação que a gente colocou, né? Que a gente criou a lista aqui para ele adicionar o índice e fazer essa validação, né? E aí aqui ele está totalmente funcional. Aí uma coisa que a gente pode fazer vou fechar aqui, vou rodar aqui novamente. A gente pode colocar nomes, então, por exemplo, Maria, João, Pedro, José, Thiago, Matheus. Então, por exemplo, eu coloquei esses nomes, né? Aí eu quero sortear 2 nomes. Coloco a quantidade que eu quero sortear e dou um sortear. Aí ele já vai trazer aqui na ordem, né? E já vai funcionar. Aí aqui é a mesma coisa, a questão da validação, né? Se eu colocar maior que a minha quantidade, ele vai trazer essa validação, né? Aqui ele tem 6 nomes, então ele vai trazer conforme a quantidade que ele tem aqui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal para dar uma força, de deixar o like. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.